RDP África. Moçambique tem combustível para pelo menos 2 meses, de acordo com o presidente do país, numa informação com que pretende acalmar o pânico dos últimos dias, com uma corrida dos automobilistas aos postos de abastecimento, tudo por causa da guerra no Médio Oriente. É a estreia de São Tomé e Príncipe na extradição de um suspeito de crime. O cidadão sueco detido no país e procurado pela Interpol foi retirado para processo criminal na Suécia. É a mais recente aposta para recolher receitas e fazer crescer as contas públicas. Angola quer apostar forte no setor do turismo. Bem-vindo ao Jornal de África. Pelo menos 13 pessoas foram mortas por homens armados que atacaram uma comunidade universitária no estado de Plateau, na região central da Nigéria. Os moradores relatam que os homens dispararam indiscriminadamente contra as pessoas. O governo do estado de Plateau impôs o recolher obrigatório de 48 horas no distrito. A Universidade de Jos suspendeu os exames que iriam começar esta segunda-feira. A violência na região central da Nigéria é frequentemente retratada como um conflito étnico-religioso entre pastores fulani, predominantemente muçulmanos, e agricultores cristãos. No entanto, muitos especialistas e políticos afirmam que as alterações climáticas e a expansão da agricultura estão a criar competição pela terra e a conduzir a conflitos, independentemente da fé e da etnia. People were here in the evening and unfortunately wicked terrorists came and attacked our people, and then we have counted scores of people who are now dead, and then so many others are also in the hospital receiving treatment. Before this to happen, we have somebody on the social media that threatened that after the Salah they are going to attack Angorukuba. They are going to attack, they have mentioned several areas, Angorukuba inclusive, and then it has happened. And we are calling on government to check the social media and arrest whosoever speak on this attack. Homens armados mataram mais de 70 pessoas no Sudão do Sul durante um conflito relacionado com a exploração mineira de ouro nos arredores da capital. Um vídeo com dezenas de corpos num terreno baldio foi partilhado pela internet. O jornalista local afirmou que muitas outras vítimas terão fugido para a floresta. A mina de ouro de Jabel Iraq, no estado da Equatória Central, já foi palco de confrontos entre garimpeiros ilegais e empresas mineiras. O movimento Exército Popular de Libertação do Sudão, que está na oposição, condenou o ataque realizado esta segunda-feira, culpou as forças do governo. O presidente moçambicano, Daniel Chapo, assegura que o país tem reservas de combustível suficientes para cerca de 2 meses. Chapo diz que não há motivos para pânico, numa altura em que se assistiu em Maputo a uma corrida aos combustíveis, com longas filas nos postos de abastecimento após notícias da sua eventual escassez. Afinal, a corrida gerada pelo pânico à volta dos combustíveis no final da semana passada em Maputo não passou de um susto, tudo provocado por informações mal entendidas de eventual escassez do produto. Acabamos por perceber do porquê, do nada, as bombas estão a ficar sem combustível e isso, para mim, é muito indignante. Combustíveis, mais de 2 meses temos combustível. Mais de 2 meses teremos combustível. Não confio no presidente. A milhares de quilómetros de distância de Maputo, o presidente moçambicano reagiu, apelou à calma. Contudo, apesar da estabilidade imediata, alertou que o conflito no Médio Oriente
poderá forçar a uma subida de preços em finais de abril ou maio, caso a tensão internacional prevaleça. De já para já não há motivo de alarme. Mas também com isso não estamos a dizer que não haverá crise. Haverá se a guerra continuar, os preços continuar a aumentar e começarem a chegar, portanto, navios e começar a entrar um combustível a partir de finais de abril, princípios de maio, com novos preços. A Direção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis também reforçou que o abastecimento está garantido e não há, para já, risco iminente de ruptura. Ora, e em São Tomé e Príncipe, o preço dos combustíveis vai aumentar nos próximos dias. O primeiro-ministro, Américo Ramos, explica que se deve à subida do preço do petróleo no mercado internacional, tudo por causa da escalada no conflito no Médio Oriente. Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro destacou a retoma das obras de reabilitação da estrada Boboforro desejada, lamentou a forma como foram erguidas as barricadas, enumerou as medidas em curso para melhorar o abastecimento de água à população e abordou igualmente a crise energética que o país continua a enfrentar, apesar da aquisição de novos grupos geradores. Américo Ramos desvalorizou as críticas que circulam sobre a alegada antiguidade dos equipamentos e rejeitou acusações de sobrevalorização ou irregularidades no processo de aquisição. O parceiro trouxe os geradores, vai trazer o especialista, fazer a entrega oficial com as fichas técnicas, com todos os elementos e com um valor correspondente ao preço do mercado, de acordo com as características do gerador. Quando nós fizermos todo esse trabalho e os geradores forem ligados, nós vamos colocar à disposição de toda a população, todos os interessados, essas informações para consulta. As consequências da escalada do conflito no Médio Oriente já se fazem sentir em São Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro Américo Ramos anunciou para os próximos dias um aumento no preço dos combustíveis no país. Estamos a comprar mais caro, quer dizer que temos de vender também a mais caro. Ou seja, o governo tomará medidas para mitigar, mas terá que fazer a alteração do preço do combustível. Américo Ramos adiantou, no entanto, que o Executivo está a avaliar soluções para atenuar o impacto do aumento do custo de vida sobre a população resultante dos conflitos que o mundo atravessa. Ora, a partir de 1 de abril vão entrar em vigor medidas excepcionais do governo cabo-verdiano para travar a subida dos preços dos combustíveis no arquipélago. De acordo com o Ministro das Finanças, Olavo Correia, os aumentos passam a ter limites de 8% e o mecanismo automático de fixação de preços vai ficar suspenso até junho. Surge devido à instabilidade internacional. O conflito no Médio Oriente está a fazer subir o preço do petróleo no mundo. Em Cabo Verde, os preços dos combustíveis vão subir, mas com limites. Em abril, o aumento máximo será de 8% para gasolina e gasóleo. Para o gás butano e gasóleo marinha, o limite é de 5%. Já os combustíveis usados na produção de eletricidade só podem subir até 2%. Significa uma variação dentro dos limites que nós consideramos ser estabilidade e em relação aos quais as pessoas já estão acostumadas, e como é óbvio, e neste caso muito abaixo dos 40% em média esperados no mercado interno, se o governo não tivesse intervido. Isso significa que estaríamos perante aumentos que afetariam drasticamente toda a economia cabo-verdiana. O Estado assume cerca de 70% dos custos para garantir o abastecimento sem agravar os preços para os cidadãos. As quais serão financiadas pelos acréscimos de receitas fiscais decorrentes do aumento do valor aduaneiro dos produtos petrolíferos, bem como também, como é evidente, por reforço do esforço orçamental do Estado e, se necessário, pela mobilização de recursos adicionais, como fizemos também durante a pandemia da Covid-19. O governante reforçou a confiança e a proteção, destacando a experiência do governo na gestão de crises anteriores. O governo vai tomar todas as medidas que estiver à sua disposição, legais, financeiras, orçamentais e monetárias, para garantir a estabilidade de preço dos combustíveis. As medidas, elas são temporárias e poderão ser ajustadas conforme a evolução da situação internacional. A ajuda humanitária contra a cólera nos países africanos está a ser retida no Dubai.
De novo, tudo por causa do conflito no Médio Oriente. As preocupações estão a aumentar em vésperas da época das chuvas, que é um período considerado de alto risco. Os estoques humanitários para países vulneráveis à cólera permanecem retidos no Dubai. Esse apoio inclui material para montar pequenos hospitais de campanha e cloro para o tratamento da água. Em contexto de instabilidade global, a emergência sanitária junta-se a maiores custos logísticos. O transporte aéreo apresenta um aumento de cerca de 70% em relação ao habitual. The supply chain across the Middle East is under severe immediate pressure. What we're seeing right now is not one disruption, but it's a systemic stress on the entire humanitarian supply chain. So we are facing multiple shocks at the same time, airspace closure, pressure on maritime routes like the Strait, but also growing uncertainty on the logistic market as a whole. We rely on this distribution from outside. So indeed a disruption of the supply chain will have dramatic consequences. In a matter of days or even hours, you would have an extreme contamination and potentially explosive outbreaks. A época das chuvas começa em geral entre maio e junho, variando por região. É o período crítico para surtos explosivos de cólera e maior pressão sobre os frágeis sistemas de saúde. Os países de maior risco estão na África Oriental e Central e em partes da África Ocidental, zonas onde há conflitos, maior vulnerabilidade climática e uma fraca infraestrutura de água e saneamento. O cidadão sueco Karl Magnus, um ex-conselheiro especial do Presidente da República de São Tomé e Príncipe, foi extraditado para a Suécia. Este cidadão era procurado pela Interpol quando foi detido em São Tomé e Príncipe. A entrega do suspeito foi realizada este sábado pela Polícia Judiciária são tomense, na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe. É a primeira vez que São Tomé e Príncipe executa a extradição de um cidadão estrangeiro para outro país. Após ter sido detido no final de fevereiro, Karl Magnus, cidadão sueco de 62 anos, em prisão preventiva desde então, foi entregue este sábado às autoridades suecas. O arguido era alvo de um mandado de detenção internacional com divulgação pela Interpol, emitido pelas autoridades judiciais suecas, no âmbito de um processo que inclui suspeitas de violação sexual agravada, ofensas à integridade física, posse e uso de armas proibidas. Localizado na Ilha do Príncipe, onde foi detido numa unidade hoteleira pela Polícia Judiciária santomense, foi posteriormente transferido para São Tomé, tendo sido presente ao Ministério Público e ao Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe. A extradição foi autorizada pelo tribunal competente após verificação dos requisitos legais de cooperação judiciária internacional, culminando na entrega formal às autoridades suecas. Após o tribunal ter decidido, seguiu o processo de extradição. Concluindo o processo de extradição, é da responsabilidade da Polícia Judiciária fazer a entrega. E é por isso que nós estamos cá, para fazer a entrega do indivíduo às autoridades suecas. Um caso inédito que coloca São Tomé e Príncipe no mapa da cooperação judiciária internacional. A Procuradoria-Geral da República de São Tomé e Príncipe anunciou a reconstituição do processo dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, que tinha sido dado como extraviado. A PGR São Tomense diz que a recuperação foi feita com base em cópias das peças processuais e o relatório final da Polícia Judiciária. Os autos foram remetidos ao Tribunal Militar para dar continuidade ao processo e de modo a que se possa transferir o julgamento para tribunais civis no quadro da suspensão temporária da Justiça Militar. O Tribunal Constitucional São Tomé e Príncipe suspendeu a realização do Conselho Nacional do Partido ADI, a maior força política do país. O Conselho estava previsto para o último sábado. A decisão resulta de uma providência cautelar apresentada por um grupo de militantes, liderada pelo atual Primeiro-Ministro Américo Ramos, também candidato à liderança do partido. O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe deu razão à providência cautelar interposta por Américo Ramos, atual primeiro-ministro e candidato à liderança do partido ADI, determinando a suspensão do Conselho Nacional, agendado para o último sábado.
Por sermos pessoas responsáveis, porque o clima que se vive, que algumas pessoas têm tentado criar dentro do ADI, não nos interessa. Daí que nós acatamos a decisão, mas ainda assim mantivemos um encontro com os militantes do partido para esclarecer e explicar o que se passa. Em causa está a alteração da lista de membros do Conselho Nacional, saída do último Congresso. O Tribunal considerou essa alteração nula e juridicamente inexistente por violar os estatutos do partido. Nós não entendemos agora essas práticas de pessoas que estão num processo insistente e um tanto quanto desnorteado para criar situações de destabilização interna dentro do partido. O Conselho, agora suspenso, deveria marcar uma nova data para o Congresso da ADI, depois do adiamento da reunião inicialmente prevista para 4 de abril. Acontece que de janeiro para cá a situação interna dentro do partido não melhorou, pelo contrário. Houve um clima de tensão muito grande após a moção de censura, a destituição do presidente da Assembleia, a passagem de deputados para independente. Portanto, não havia clima interno para que se fosse para o Congresso. A decisão do Tribunal vem agravar a crise interna no maior partido do país há poucos meses das eleições gerais em São Tomé e Príncipe. O Conselho Nacional de Transição, que governa a Guiné-Bissau, criou uma taxa de 50 milhões de francos CFA, o equivalente a 76 mil euros, a serem pagos por quem pretenda candidatar-se às eleições presidenciais. A medida é entendida como um instrumento do processo eleitoral, mas fere a democracia e resulta na captura do Estado por elementos ligados ao poder. É assim interpretada pelo sindicalista e analista político guineense Diamantino Lopes. Ao olhar mais de perto, percebe-se que esta lógica esconde uma destruição profunda do princípio da igualdade democrática. Quando o acesso à competição política depende de uma barreira financeira tão elevada, a democracia deixa de ser um espaço de representação para todos e transforma-se num privilégio reservado a poucos. E há um ponto ainda mais sensível, frequentemente ignorado: a origem dos recursos. Num contexto onde a capacidade financeira se torna critério de elegibilidade, abre-se espaço para uma lógica perigosa, a da antecipação da captura do Estado. Mesmo que a cota fosse de 1 bilhão, haverá sempre candidatos. Mas a que custo? Com que compromisso assumido antes mesmo das eleições? Quem financia espera o retorno. E quando isso acontece, o país começa a ser negociado antes mesmo de o povo exercer o seu voto. Cabo Verde vai testar o voto eletrónico nas eleições presidenciais previstas para 15 de novembro. O anúncio foi feito pela Ministra da Justiça, que lamenta a falta de consenso para modernizar a lei eleitoral no arquipélago. Não será nas eleições legislativas de 17 de maio, mas sim nas presidenciais de 15 de novembro, que Cabo Verde vai testar o voto eletrónico. A medida surge depois de, na penúltima sessão parlamentar, antes das legislativas, a proposta da revisão do Código Eleitoral não ter reunido consenso político. Eu posso dizer-vos, temos um projeto piloto para votação eletrónica. Não vamos poder implementar este projeto agora, mas para as presidenciais vamos ter certamente um sistema piloto de votação eletrónica. Segundo Joana Rosa, esta era uma oportunidade para introduzir mudanças importantes no processo eleitoral. Mas eu estou a crer que já há um consenso em como se deve alterar o Código Eleitoral, em como se deve trabalhar a sua modernização, para que possamos ter o recenseamento automático e não estarmos a mudar de lado a lado com kits, andar atrás de eleitores, porque nós já temos a base de dados. Embora ainda existam cerca de 40 diplomas para aprovar, a Ministra espera que alguns sejam aprovados na última sessão parlamentar desta legislatura, marcada para 8 de abril. Ainda sobre eleições, o Tribunal Constitucional do Congo-Brazzaville validou a vitória do presidente Denis Sassou Nguesso nas presidenciais do dia 15 do mês passado. Nguesso, de 82 anos, está há quase 30 anos no poder, venceu com 95% dos votos e segue para um novo mandato de 5 anos. O candidato presidencial da oposição, o Prem Mafula, denunciou irregularidades no processo eleitoral, mas o Alto Tribunal rejeitou o recurso. Depois de ter governado durante mais de 4 décadas, em 2 períodos não consecutivos,
Nguesso mantém-se como o terceiro chefe de Estado em exercício há mais tempo no poder em África. Moçambique espera recensear entre 36 e 37 milhões de habitantes no próximo ano, um crescimento de quase 10 milhões em uma década. O processo de recenseamento da população e da habitação vai ser o primeiro totalmente digital, pretende maior precisão e rapidez na coleta de dados. Os moçambicanos voltarão a ser contados no 5º Recenseamento Geral da População e Habitação, o Censo 2027. As projeções apontam para um crescimento de 37% em relação aos 26 milhões de habitantes apurados em 2017. Antes de fazermos o censo, há uma atividade preparatória, que se chama cartografia censitária, que consiste em visitarmos as unidades estatísticas que criamos no censo passado para vermos se continuam como estão, ou cresceram, ou diminuíram. O processo já iniciou com a atualização cartográfica, fundamental para garantir a cobertura total do território nacional. É a fase do mapeamento. Se surgiu um novo quarteirão, então nós temos que trazer um novo quarteirão para, no censo, quando estivermos a recolher a informação, temos que dizer o licenciador vai para aquele quarteirão. E esse quarteirão chama-se X ou Y. Assim como no tratamento dos dados do censo, essa informação tem que estar referenciada àquele espaço. O censo de 2027 será histórico para o país, porque será o primeiro censo totalmente digital realizado em Moçambique. A recolha de dados está prevista para agosto de 2027. A operação vai custar 96 milhões de euros. O país ainda enfrenta um déficit de cerca de 60 milhões de euros para cobrir o total das despesas. A Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde informou que um professor de 34 anos foi colocado em prisão preventiva na cidade da Praia. É suspeito de abuso sexual de uma menor de 14 anos. O suspeito terá cometido 3 crimes de abuso sexual com penetração na forma agravada entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. A detenção foi feita fora de flagrante delito no âmbito de uma investigação conduzida pelo Ministério Público, com o apoio da Polícia Nacional do país. A Procuradoria-Geral da República informa que o processo continua em investigação, está em segredo de justiça. O governo angolano quer apostar com força no turismo de lazer para melhorar as receitas nacionais. O setor vai ter um programa que pretende permitir e apurar ganhos para o país por cada turista. Até então, parente pobre entre as prioridades governamentais, o turismo ganha cada vez mais força. A estratégia do governo angolano passa agora pela promoção do chamado turismo de eventos, como caminho viável para atrair turistas e mais dinheiro para os cofres do Estado. A visão que nós no Ministério temos é a de aproveitar eventos culturais, eventos desportivos, como na verdade momentos de turismo. Isto bem estruturado, bem montado, são momentos para usar estes eventos culturais, desportivos, etc., para fomentar o turismo. O país dispõe de mercado turístico, mas para o governo é preciso muito mais do que a simples narrativa. De modo estruturado e consistente, ao longo de um ano, com previsibilidade, já poderemos ter a própria companhia aérea ou as companhias aéreas a olharem para essa dinâmica, a fazerem os estudos de viabilidade e dizerem, ok, há mercado aí. Reflexões do Ministro do Turismo feitas durante um encontro promovido pelo Centro de Imprensa da Presidência da República e que também juntou os ministros dos Transportes e das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. E em Moçambique, em plena semana de Páscoa, são esperados pouco mais de 300 mil turistas, de acordo com as autoridades nacionais do turismo. São números que representam uma recuperação em relação ao ano passado, quando houve manifestações após as eleições. Moçambique prepara-se para uma Páscoa novamente movimentada após um período de protestos pós-eleitorais, cheias e inundações. Nós prevemos um movimento turístico de aproximadamente 220 mil a 250 turistas nacionais e esta cifra, o intervalo desta cifra vai representar um crescimento estimado de 12 a 18%
face a 2025. No que respeita ao turismo internacional, projetamos a entrada de 35 mil a 55 mil turistas. O governante aponta para uma recuperação gradual do turismo nacional nesta época pascal, com indicadores encorajadores. Enquanto governo, projetamos para esta época pascal uma recuperação progressiva do movimento turístico, com indicadores que consideramos encorajadores, ainda que num contexto de ajustamento face aos impactos registrados no período anterior. Segundo Ferasson Bakar, nesta época pascal, cabe ao Estado dinamizar, apoiar e facilitar o setor turístico. As projeções foram feitas durante o lançamento, em Maputo, da campanha promocional turística da Páscoa 2026. Chegamos ao final do primeiro Jornal de África.